Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Azevedo Maronês e eu vou explicar como ocorrem as contrações musculares no goleiro e no atacante e quais as fibras musculares predominantes. Para a gente poder compreender melhor, eu vou passar uma apresentação de slides aqui, ok? Só um momento para mim compartilhar a tela, ok? Vamos lá. Como ocorrem as contrações musculares no goleiro, no atacante e quais as fibras musculares predominantes? Nessa análise, eu vou falar sobre o que é o tecido muscular, os tipos de fibras musculares, a contração muscular, as fibras musculares recrutadas no goleiro e as fibras musculares recrutadas no atacante. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas em forma de fibras. Essas fibras, elas têm como característica o seu formato alongado e a sua função é contração e distensão dessas fibras. O tecido muscular, ele é um tecido animal e tem como característica a capacidade de se contrair com alguns estímulos claros e utilizando o ATP, sistema trifosfato de adenosina, que é a molécula indispensável que garante a nossa liberação de energia para as células dos seres vivos. Os tipos de fibras e os estímulos que cada grupo muscular são submetidos, sem dúvida, é um parâmetro importante para o desenvolvimento atlético, especialmente para alto nível. Portanto, para cada modalidade ou posição, é importante conhecer as demandas de cada fibra muscular e adequar os estímulos para cada especificidade do atleta, do deslocamento, pois o estímulo correto, ele pode obter uma melhora da performance das suas características físicas, como uma melhora da força, da potência, da velocidade de deslocamento, da reação. Devido à sua capacidade de contração, extensibilidade, elasticidade e excitabilidade, o tecido muscular ele possui um papel importante no nosso corpo. E é devido à presença dele que nós conseguimos movimentar nosso corpo, garantir os nossos batimentos cardíacos, permitir a movimentação das substâncias como o sangue, transporte dos alimentos, garante a estabilidade do corpo e da manutenção de postura, permitir que alguns órgãos aumentem de tamanho e retornem ao tamanho original, produção de calor devido à sua contração, ok? O nosso corpo, ele é formado por 660 músculos esqueléticos, constituídos por longas células conhecidas como fibras musculares, as quais possuem irrigações nervosas e neurônios que estimulam a sua contração, influenciando em como os nossos músculos respondem, à formação e a atividades físicas. Assim, para cada tipo de fibra, ele tem a sua capacidade única de se contrair de uma determinada maneira. Permite o homem, assim, de se movimentar rapidamente, reagir a estímulos de velocidade e suportar horas de exercício físico, né? Para cada modalidade, para cada capacidade, um tipo de fibra, ela tem a sua função. Segundo o autor Scott Powers, ele citou que o músculo esquelético ele é classificado conforme as suas propriedades bioquímicas individuais de cada fibra, sendo elas divididas no tipo 1 e no tipo 2A e 2B. Né? O corpo humano ele possui três tipos principais de fibras musculares: as lentas, que são as do tipo 1, as rápidas, do tipo 2A, e as intermediárias, que são do tipo 2B. A gente pode ver aqui no gráfico apresentado, ok? Para
diferenciar um pouquinho melhor, as fibras de contração lenta tipo 1, elas geram energia utilizando o sistema aeróbio, com menor velocidade de propagação do cálcio e grande número de mitocôndrias, sendo muito resistentes à fadiga. Elas recebem uma maior vascularização e contêm altos níveis de mioglobina, têm baixa velocidade de contração, relaxamento e baixa capacidade de gerar força. As fibras musculares do tipo 1, elas apresentam um longo tempo de contração, apresentando o predomínio das enzimas oxidativas. As fibras de contração do tipo 1, como elas apresentam o sistema aeróbio como o sistema predominante que é utilizado, elas são mais resistentes à fadiga, têm uma baixa contração, uma velocidade de contração e de relaxamento. Elas são utilizadas muito em atividades de desporto, atletismo usada muito por maratonistas, né? Como citado nos tópicos, ela é apropriada para exercícios de longa duração e predominância em atividades aeróbicas, como o ciclismo, a corrida, a natação, é, esportes de endurance também, o triatlon, o duatlon, altamente resistentes à fadiga, podendo se trabalhar durante um longo período sem cansar, possuem capacidades oxidativas, ou seja, o oxigênio é a sua fonte principal de energia. A sua contração muscular é lenta, coloração vermelha, e como citei, são fibras que requerem atividades que se destacam pela composição de bastante resistentes à fadiga. Por exemplo, os maratonistas, né? As fibras de contração rápida do tipo 2, as brancas, elas são um pouco diferentes. Elas têm pouco tempo de contração e o predomínio das enzimas glicolíticas, tendo as fibras consideradas intermediárias, né? Então, elas oscilam entre lentas e rápidas. As de contração rápida, que seja do tipo 2A e do tipo 2B, elas geram energia anaeróbica com maior velocidade de contração. Elas apresentam características como alta capacidade de condução do potencial de ação, uma rápida propagação de cálcio, uma alta velocidade de contração e relaxamento e uma grande capacidade de gerar força. Pouca resistência, pouca capilarização, baixo número de mitocôndrias e reduzida quantidade de mioglobina, tendo uma alta atividade da ATP. O sistema de energia utilizado é o anaeróbico. Ele tem a predominância de atividades anaeróbicas que exigem paradas bruscas, mudanças de ritmo, saltos, como o basquete, onde se tem muitas mudanças de ritmo, de eixos de para lá e para cá. Na musculação também, os saltos dos saques do vôlei, né, entre outras modalidades. Tem uma alta capacidade de se contrair rapidamente, contração e tensão é maior comparada às fibras do tipo 1, e elas geram cansaço mais rápido porque elas consomem mais energia. O que é a contração muscular? Ela acontece com o deslizamento da actina sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. Essas fibras elas possuem filamentos das proteínas actina e miosina lado a lado e se repetem ao longo dessas fibras, formando o sarcômero. É um processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde à capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor que é regulado pelo sistema nervoso. O sarcômero ele é a unidade funcional da contração muscular. Ele possui segmento entre duas linhas consecutivas, formando um Z, quase. Além de ser a unidade contrátil da fibra, pois é a porção menor da fibra que tem a capacidade de contrair e
contração e distensão, e tem a função de evitar que ocorra um estiramento excessivo do músculo. Resumidamente, essa contração ela divide em três tipos. A isométrica, que é onde não ocorre o deslocamento do segmento, onde o músculo fica estático, em isometria, sem alteração de comprimento e do movimento articular. Esse tipo de contração ele ocorre com a diminuição da sobrecarga articular, desenvolvendo resistência dos ligamentos e dos tendões, né, e gerando um aumento de flexibilidade. Como a prancha abdominal ou o agachamento isométrico, exercícios em isometria, onde o corpo não se move, fica estático. A isotônica, rotação isotônica, que ela altera o comprimento. Ela ocorre o deslocamento do segmento onde o músculo está inserido. E ela se divide em concêntrica e excêntrica, onde ocorre o movimento articular contribuindo para o desenvolvimento do volume, da força, da potência e da resistência do músculo. E a isocinética, que é a contração contra a resistência dos equipamentos que mantém força contrária ao movimento sempre igual, onde há uma melhora de desempenho através de trabalhos de força e resistência. E ocorre quando o músculo ele se contrai por diversas vezes seguidas, que um exemplo disso é a musculação. Trabalho dinâmico do músculo, ocorre o movimento da articulação consumindo uma velocidade constante. E assim, encurtamento e movimento são constantes, né? Na imagem, a gente pode ver um exemplo dessa primeira imagem, pode ser uma contração isocinética constante, né? Posso executar esse movimento várias vezes até chegar à minha fadiga. E na imagem aqui do lado, a contração isométrica, que ela produz força, mas em um estado de repouso. Ela não tem uma mudança, né? Ela possui um estado de repouso fixo, onde ela não se contrai e não se excede, não estica, vamos dizer assim. A concêntrica, onde ela produz força na diminuição do comprimento do músculo, no encurtamento. Um exemplo é a rosca bíceps. Eu vou entrar na minha fase concêntrica quando eu aproximo o movimento da rosca para o meu corpo. E entrando na próxima fase, é excêntrica. Ela produz força quando o músculo está sendo alongado, quando eu afasto o movimento, o músculo e o movimento do meu corpo, né? Desacelerando, parando. Ok? A contração muscular ela ocorre com quatro fatores predominantes: o envio de estímulos do sistema nervoso para as células, a disponibilidade de íons cálcio, a interação entre a actina e a miosina e a energia fornecida pelo ATP para a contração. Um exemplo disso é numa partida de futebol, né? Onde todos os tipos de fibras, eles contribuem para a execução do movimento. E o que diferencia pelo número de unidades motoras para cada tipo que serão executadas. Numa partida de futebol, os dois tipos de fibras, tanto as lentas quanto as do tipo 1 quanto as do tipo 2, elas são executadas, mas em cada posição de cada jogador em cada momento. As fibras musculares recrutadas no goleiro. No treinamento para o goleiro, o objetivo é aprimorar as capacidades físicas e as técnicas necessárias para as funções básicas da posição, defender, né, e possuir capacidades individuais, né? São testados a força física quanto a mental, os reflexos, os fundamentos teóricos, a velocidade, a agilidade, a flexibilidade, a coordenação motora, a resistência, para que na hora da partida o goleiro as use de acordo com o momento, né?
O perfil metabólico específico da função do goleiro, ele se enquadra dentro do ATP, e o seu tempo de recuperação uma ação para outra durante uma partida é suficiente para recuperar o sistema. Ele realiza muitas ações de altíssima intensidade, mas de curta duração. E uma ação média tem a cada de 2 minutos e 40 segundos, que é um tempo suficiente para essa recuperação. O goleiro ele exerce a função da defesa, além de outras múltiplas funções, que é orientar os jogadores no meio de campo, pois ele possui uma visão diferenciada do que está acontecendo no jogo, como um espectador, fazer a reposição da bola e defender o seu gol. No goleiro, as fibras predominantes são as do tipo 2B, né? Porque ele exerce atividades de alta intensidade, utilizadas nas defesas e nas saídas de gol, nos lançamentos e na velocidade de contração, além de uma resistência menor à fadiga, né? Apesar de um curto período de duração, ele utiliza as vias glicolíticas como um sistema energético dominante, e o tempo em que se ocorre a recuperação anaeróbica lática. A gente deve desenvolver o foco, né, na mesma forma que são voltados os treinos para o alto rendimento, baseando nas capacidades citadas anteriormente. Já nos atacantes, o atleta ele precisa possuir um bom condicionamento físico para suportar a fadiga, né? Portanto, seu treinamento ele é voltado um pouco mais para melhora de resistência, de força rápida, força explosiva, velocidade, força máxima. No atacante, a característica que se mais destaca, dos tipos de fibra dos movimentos trabalham todo o corpo são as arrancadas e as paradas bruscas, né? E as fibras predominantes no atacante são as do 2A, pois ele apresenta um baixo número de mitocôndrias, limitando as suas capacidades aeróbicas, com pouca resistência à fadiga, assim caracterizando uma alta resistência muscular, entre as outras capacidades. O atacante, ele deve ter um condicionamento físico para suportar a fadiga, porque ele fica com praticamente 90 minutos do jogo correndo de um lado para o outro da quadra, e quando ele está em posse de bola, ele tem que usar toda a sua velocidade, sua força, sua resistência para poder levar a bola até o lado adversário, desviar dos seus adversários e ter o foco para poder marcar o gol, né? E se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem as referências, né? E eu vou encerrando a nossa apresentação. Eu espero que vocês consigam entender um pouco sobre como ocorrem essas contrações. E eu agradeço muito pela aula de hoje. Muito obrigada. Até logo.